Querido Deus, nós te agradecemos primeiramente pelo dom da vida e pela oportunidade e o grande privilégio de estarmos aqui para louvar e agradecer teu santo nome. Amém. Te pedimos que tu aceite a nossa adoração, Senhor, e aceita também a nossa gratidão. E obrigado pelos dízimos e as ofertas que foram alçados nesse momento, que os mesmos venham a servir de avanço para a tua obra nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Esse dia chuvoso dá uma desanimada, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui para mais um sábado louvar o nome do nosso Deus. Amém? Então, vamos tirar o ânimo do fundo da alma para a gente louvar o nosso Deus, glorificar o nome dele e recebermos a bênção que ele guardou para nós no dia de hoje. Em
Confie. Não sei quando, não sei como, Mas sabemos que Ele vai. Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Amém. Essa certeza que temos, essa certeza que vivemos, que em meio de muitas lutas e problemas, Deus está sempre conosco, agindo para vivermos cada vez melhor. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para continuar os nossos louvores. Nós possamos cantar com os filhos que merecem, né? Amém. E hoje é um sábado, eu digo sempre, que todos estão reunidos no nosso Deus, né? Nós possamos dar juntos ao nosso Pai, que Ele merece.
todos, aqueles que puderem se ajoelhar, nós fazemos uma oração. Querido Deus e amado Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma semana que tivemos e agradecemos agora aqui pelo sábado, agradecemos aqui a Deus por cada um de nós estarmos com saúde para estarmos aqui. Pedimos ao Senhor que abençoe todos os nossos irmãos que porventura não puderam vir devido às enfermidades, devido aos problemas, que o Senhor também, ó Pai, alcance os seus corações, os seus lares, as suas casas, para que eles recebam também as mesmas bênçãos que cada um de nós. Abençoe a pregação de hoje, o nosso irmão Wagner, que com carinho aceitou o nosso convite para estar aqui, que o teu Santo Espírito possa ajudar que a mensagem dele venha de encontro à necessidade de cada um de nós. Abençoe o louvor também que ele vai louvar o seu nome, que seja para tudo honra e glória do teu santo e bendito nome. Uma vez especial para todas as mulheres aqui da igreja, que o seu Santo Espírito esteja com cada uma delas, que são lutadoras, que são, por causa delas é que nós existimos. Que o seu Santo Espírito então abençoe todas as mulheres, tanto aqui da igreja, nossa igreja ao redor do mundo e também as nossas irmãs por toda a terra. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Só poder voltar se fosse chamada pelo
Querido Jesus, nós te pedimos para que as nossas crianças também estejam firmadas na fé como Esther. Que o Senhor possa abençoar a todas elas, uma bênção especial, e que elas possam levar essa bênção especial para o seu lar. Muito obrigada por tudo, que elas continuem firmes no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Celeste, em semana celebramos o Dia da Mulher. E mais do que felicitações, quero convidar você a lembrar o propósito especial para o qual Deus nos criou, refletindo o caráter de Cristo por onde passarmos. E em 2 Coríntios 15 está escrito: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Esse versículo nos lembra que, assim como o perfume, a nossa vida deixa marcas. E que marcas são essas? Primeiramente, a comunhão. Quando buscamos a Deus em oração, no estudo da palavra e na intimidade com Ele, somos cheias da essência de Cristo. Em segundo lugar, o cuidado de si mesmo. Uma mulher que entende a sua identidade em Deus transmite equilíbrio, dignidade e paz. A nossa família também necessita deste perfume. Inclusive, o nosso lar é o primeiro lugar onde esse aroma deve ser sentido. E por fim, a missão. Somos chamados para influenciar pessoas, levar esperança, encorajamento, o amor de Cristo por meio da nossa vida. Neste Dia Internacional da Mulher, decida exalar o bom perfume de Cristo por onde passar. Dessa forma, as pessoas sentirão o cheiro do amor, da graça e da presença de Jesus em você. Da Associação Paulista Leste para vocês, nós desejamos um feliz Dia Internacional das Mulheres. Da Associação Paulista Leste e diretamente da Igreja do Cachoeira também. Toda a direção do Ministério da Mulher local deseja a todos um feliz Dia Internacional da Mulher. Lindo, né? Nós somos internacionais. E com toda essa alegria em nosso coração e gratidão por nascermos mulher, eu convido agora só as mulheres para ficar de pé. E vamos erguer as nossas mãos aos céus e vamos pedir a bênção celestial nesse momento para as mulheres que estão aqui presentes para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu vou pedir que fiquem de pé só as mulheres. E eu vou convidar um homem para assim pedir a bênção de Deus para as mulheres. Meu irmão vai levar a Deus uma prece. Vamos erguer as nossas mãos aos céus para que Deus venha ouvir a prece do irmão em prol da bênção da mulher. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, que privilégio o Senhor deu para a humanidade de criar as mulheres. Elas têm um papel muito importante na nossa vida. Como o Senhor comentou, se não fossem as mulheres, nós não existiríamos. E elas têm feito um trabalho maravilhoso em todo o planeta. Porque o Senhor deu dons, Deus deu habilidades especiais, deu a elas uma coisa que é o encanto. Onde elas estão, realmente tudo fica mais belo, tudo fica mais agradável. E aqui nessa igreja muito diferente, o Senhor passa a abençoar todas as mulheres, aquelas que estão desenvolvendo trabalho para a sua obra, e aquelas que um dia ainda se converterão. Que o Senhor cuide delas, o Senhor conhece o coração, e que o Senhor possa abençoá-las, perdoar os seus pecados e capacitá-las para que elas continuem liderando os seus lares, nos liderando, e que assim, Senhor, a nossa vida possa ser cheia de amor, cheia de paz e cheia de tranquilidade. Proteja-as, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No final do curso tem uma lembrancinha para vocês, tá? Então vamos ouvir agora a mensagem.
Olá, igreja. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Quando o José Antônio me convidou, eu parei para pensar assim, e aí eu respondi para ele assim: deixa eu pensar, olhar a agenda familiar, ver se vai dar tudo certo. Era um domingo e eu te respondo ainda hoje, mas confesso que esqueci. Mas aí na segunda-feira mandou um recado, aí eu disse para ele: estaremos aí com prazer. Consultei a minha esposa se chama Miriam, está aqui, dá um tchauzinho para a galerinha ali. E aí nós aceitamos e estamos aqui, muito felizes do cinema. Fomos muito recebidos aí na porta. E eu vou contar para vocês, às vezes a gente até esquece, mas eu estou achando que eu me casei com a minha esposa quando ela estava ainda na maternidade. Esse ano nós vamos completar 50 anos de casado. E eu estou feliz com isso, porque quando a gente começa um relacionamento, ela imagina aonde vai chegar. Mas eu me lembro ainda que a primeira vez que eu a vi na igreja, ela veio de Minas, de Juiz de Fora, e ela estava na igreja, eu vi assim uma figura interessante e fui cumprimentá-la, mas não sabia que logo em seguida alguém iria dedurar. Seria a irmã dela, ela era irmã, uma das irmãs chamadice. E ela disse para mim assim: esse moço nunca me cumprimentou. Entregou tudo, né? Nós temos duas filhas, Mônica e Cristiane. Mônica gosta, as duas gostam de cantar. Mônica esteve com a gente durante muito tempo, gravando com o Passo de Companhia. Cristiane cantou em coral. E temos 4 netinhos, 2 casais de Calafé, são lindos e inteligentes. Oi? Um casal de Calafé. Que bem. Quando a gente passa, no caso, né, chega nos 74, que eu troco de palavra, de coisa, vocês não imaginam. Parece que algumas coisas vão deletando, desertando. Aliás, é sobre esse que eu quero falar nessa manhã com vocês. Mas antes, quero pedir a bênção sobre essa programação, a bênção sobre a sua vida, através de uma música. Pode ser? Cleiton, né? Então, vamos ter a mensagem musical, que é essa bênção que eu quero cantar com vocês. Se alguém conhecer, conte comigo.
Bom, se eu ficar aqui atrás, dá para chegar. Acho que quando a minha mamãe me gerou, ela deve ter pensado assim: o Wagner vai crescer ou ele vai ser adventista? E eu me tornei adventista. Todos os meus irmãos são e eram. Alguns ficaram no meio do caminho, já perdemos. De 7 irmãos, em um de criação, restaram 3, todos novos. Menos o Tampinha. Mas é assim, no começo, não sei se a palavra é incômoda, complexada, mas eu achava estranho, né? Porque a gente tinha vários apelidos. Não sei se os pequenos sabem disso, alguns estão até rindo aí. Tampinha, pintor de rodapé, umas coisinhas assim, né? Mas só quem é pequeno que sabe disso. Mas com o tempo eu fiquei feliz que Deus fez assim. Porque a gente vai conhecendo várias pessoas e a gente vai percebendo que o que capacita o homem ou a mulher é a mente. E nós estamos conectados com Deus é o maior privilégio. Eu estava ouvindo aqui as crianças aqui prestando atenção na história e me lembrei que eu gostava muito de ir na escola cristã de férias. E lá eu aprendia umas musiquinhas que hoje não se canta mais porque a velocidade dos compositores hoje é muito grande, né? Você vê a cantora aqui, tem várias cantoras aqui, então vai se esquecendo. Mas eu me lembro de algumas musiquinhas, tipo assim: eu tenho um rico tesouro, presente que Deus me deu, e assim vejo juntos andando, minha Bíblia e eu. Alguém já tinha ouvido? Faz tempo, né? Mas essa aqui você deve ter ouvido. Eu tenho gozo em meu coração, meu coração, eu tenho gozo em meu coração, sempre em meu coração. Isso prova que aquilo que a gente aprende quando a gente é criança, a gente não esquece. Não sei se vocês lembram daquela música: por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. E a gente batia a palma com alegria. Era uma coisa assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e elas não esquecerão. Para Deus nós somos eternas crianças. Sabe por quê? Porque para Ele não existe limite de tempo. Viver na nossa vida aqui 70, 80, 90 anos, louvado seja Deus, porque eu já passei dos 70. E no meu coração, viu, Siné?
Meu coração às vezes brota assim uma coisa que às vezes eu falo com Deus, meu Deus, se o Senhor não voltar antes, eu espero que o Senhor volte logo. Mas eu quero viver até os 120 com o vigor das forças de Moisés. Aí sim. Porque a gente também viver até os 120 Na cama. e não é isso que Deus quer, que a gente viva capengando. Na realidade, nós somos uma igreja privilegiada. Mas às vezes nós desprezamos esse conhecimento. Nós recebemos uma mensagem especial para a gente viver bem, sem dor, sem tristeza, etc. Mas os afazeres do dia a dia, a preocupação da gente ganhar o sustento, vir na igreja, vem para cá, nos fazem esquecer dessas coisas. Mas eu vim tentar relembrar alguma coisa aí. E se der certo, no final, não tem aquela coisa que eles fazem, vem comigo, vocês, eu vou fazer um convite para vocês virem comigo. Isso é um lancezinho que eu queria contar para o Jota. Eu tinha 20 anos de idade. Isso foi em 1972, no dia 16 de maio. Eu fui admitido numa empresa, numa multinacional alemã, e eu não tinha muitas habilidades. Eu confesso que nem muita habilidade assim, nem manual. Eu trabalhei numa fábrica, por exemplo, de abajur, daí começavam a vender os abajures lá, e a mulherada, ou sei lá, que ligava lá, estourava. Eu não isolava, eu não entendia para que fio, eu queria produtividade, queria fazer rápido o negócio e no fim dava curto-circuito. E muitas outras coisas eu não conseguia. Ainda hoje, ainda não tenho muitas habilidades manuais, mas de vez em quando a Lídia fala assim, você já está fazendo alguma coisinha, apertar um parafuso e tal, mas nunca foi a minha habilidade. Mas eu me lembro que meu irmão queria se casar. Bom, já descansa no Senhor. E a minha cunhada, a adventista, hoje é anciã, ela quis dar uma força. Eu tinha tido um emprego, o último emprego foi com 17 anos, numa fábrica de calçados, e depois era aquele período de exército, ninguém pegava ninguém, aliás, fui dispensado por causa disso. E até os 20 anos eu não tinha conseguido um emprego formal, mas fazia de tudo, viu, gente? Eu era batalhador. Eu limpava a casa das pessoas, muito bem limpa, fui tituleiro e fui carreteiro na feira, olha, fiz muita coisa, né? O pessoal não gosta que eu falo, às vezes, muitas coisas que eu fazia, mas eu era batalhador. Mas até os 20 anos não tinha emprego formal. Aí a minha cunhada conseguiu uma entrevista para mim. Eu fui lá. Encontrei uma senhora alemã, muito sisuda, e eu fiz a entrevista, era uma segunda-feira. E na entrevista eu disse para ela quanto eu gostaria de ganhar. Ela anotou. E quando foi na terça-feira, eu recebi, na segunda de tarde, a minha cunhada era do departamento pessoal, recursos humanos, me ligou, você foi aprovado. Você tem que estar aqui na terça-feira. E eu, terça-feira no horário, eu estava lá. E não sei se eu tinha dito para vocês, mas eu esqueço. A única coisa que eu disse para ela, se alguma coisa que o senhor queria me dizer, assim, eu sou adventista e não trabalho aos sábados. Ela falou, tudo bem, porque também ninguém trabalha. Bom, ótimo. Tudo resolvido. E tudo certo. Aí, fui aprovado, estava lá. Aí comecei a aprender do trabalho e aí eu fiquei. Quando foi na sexta-feira, essa senhora chamava Helene Aslanov, uma auxiliar, ela me chamou. E ela tinha um rapaz chamado Wagner já na empresa, porque o meu nome não poderia ser Wagner, senão ia confundir. Aí ela disse, o senhor vai se chamar José Wagner. Mas eu não gostei desse nome. Sinceramente, eu não gostei. Apesar do meu nome ser Wagner José de Moraes.
Mas ela falou assim, mas o senhor vai ser José Wagner. Aí o pessoal me chamou, José Wagner. Para mim sou estranho. Sou estranho. E aí então ela me chamou na sexta-feira e disse, senhor José Wagner. Aliás, não sei se ela me chamou ou disse do salão. Era um lugar grande. Ela disse, eu sei que o senhor disse que não trabalha aos sábados, mas amanhã, o departamento inteiro virá fazer o seu trabalho. E eu entrei como arquivista. Muito atrasado aqui. Ou seja, pensa num rapaz que não tinha muita habilidade, ler coisas em inglês, alemão e algumas outras línguas. Então, para mim, era um rabisco. Pensa comigo, eu não conhecia a língua. Para mim, conhecia inglês, o alemão, etc. Para mim não era nada. Então, tinha lá, em inglês é invertido, em português, eu vou dar um nome em produtos, acrilato de butila. O outro é butil acrilato. Em alemão, que era uma empresa alemã, pior ainda. Então, mas lá vinha, ela colocava assim um círculo de caneta que eu tinha que arquivar. Aí era uma confusão, porque também as datas, numa determinada língua, era invertida. Então, para mim, era 13/7, né? 13/7, mas na realidade queria dizer, 12/7, queria dizer que era 7/12. Então eu fiz uma bagunça naquele arquivo, mas ele estava trabalhando. Bom, eu tinha que vir no sábado. Eu falei, mas não tem mais. Amanhã o senhor tem que estar aqui. Olha, meus irmãos, eu estou falando isso para os jovens, porque isso é coisa de quando eu tinha 20 anos. Meu coração se entristeceu. Porque estava tudo certo, eles não trabalhavam, por que quem queria trabalhar? Eu ia ganhar, né, porque estava começando, né, 350 cruzeiros, alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, enquanto eu ganhava, quando eu fazia meus bicos por aí, tipo assim, 20, 30 reais por mês, ia ganhar, para mim era uma fortuna. E eu falei, pronto, vou perder o emprego. Mas falei com a minha mãe, o que a senhora acha? Devo ir ou não devo ir? Ela já. Ela disse o seu coração. Era um sábado, eu tinha que estar lá. Eu me levantei, fiquei em dúvida se ia, se não ia. 7 horas da manhã eu estava na igreja. E agora? Eu confesso a vocês que eu passei o sábado triste, mas eu não fui. Eu disse, eu vou compreender, mas não vou. O que um jovem pensa, 20 anos, ganhando bem, numa multinacional, mas eu não fui. E o que fazer? Segunda-feira eu cheguei lá, 8 horas. E aí um alemão, os olhos bonitos, meio calmo, agora que nem eu, né? Eu tinha cabelo. Aí ele olhou, Dieter Egger, era o nome dele. Ele chegou assim, bem próximo, chegou assim, na frente de todo mundo. Engraçadinho, todo mundo veio fazer o seu trabalho. Bem feito, a velha vai te mandar embora. Era o que? Eu já estava triste de receber essa bronca na frente de todo mundo, e todo mundo estava comigo mesmo, porque todo mundo veio comigo. E eram 4 dias de emprego. Bom, resultado. 10 horas da manhã, a secretária da dona Helena Zanoff, uma japonesinha chamada Janete, senhor José Wagner, o senhor pode vir até a sala? Eu acho que aquela sala lá só faltou aplaudir. Agora a hora do castigo, né? Da demissão. Eu entrei, fiquei em pé. E ela começou a criticar o meu trabalho. José Wagner, nós percebemos que o senhor não tem habilidade
idade para ser ativista, etc. E eu falei, não vou entender me defender, não, mas eu fazia sobre a orientação da que eu estou falando. E tudo bem, falou. E não falou por que eu não vi, nem perguntou. Ela só disse assim: a partir de hoje, o senhor Levon, que era um francês, o senhor Levon, ele já conhece o seu trabalho, então o senhor vai fazer o trabalho dele e ele volta para fazer o trabalho do senhor. Eu não estou demitido, né? E também nem sabia o que era. Sabe qual era o nome da função? Follow-up. Acho que eu demorei uns 6 meses para decorar o que era isso. Eu falava ali, só vai fazer o follow-up. Follow-up? Follow-up. Traduzindo, seguidor. Follow, de seguir. Follow-up, seguir, digamos aqui, que é seguir. Era um trabalho de você, era um departamento de compras, era um trabalho de você pegar os pedidos, ligar para os fornecedores e para ver se eles vão entregar, se não entregaram, porque estava hora, mas tinha uma pilha assim, então tinha alguns que só pode mandar nota fiscal, o senhor já entregou para montar, para saber o que tinha entregue. Bom, o resultado é o seguinte: quando passou alguns dias, eu comecei a trabalhar, fazer o trabalho do Levon, ele me ensinando, e aí tinha um outro, xará, que era o Wagner. Agora o José Wagner e o Wagner na mesma função. E aí o Wagner falava inglês, tal, sei lá, e ele falava, pô, xará. Ele falou assim, você deve ganhar bem pra caramba, hein? Ficava o meu jeitinho de falar grosso, assim, ele ficava afim. Você ganha assim, quanto você ganha? Que cheiroso. Eu fiquei meio assim, né, pra falar. Ele ganhou 350. Ele falou assim, só. Como assim só? Aí ele falou assim, ganhei 1.000 e acho pouco. Uau. Bom, o fato é o seguinte, resumindo a história, 3 meses depois, a dona Helene me chamou lá e passou meu salário para 850. Vale a pena ser fiel. Quando você pensa que Deus não está com você, porque eu achei que ele empregado, eu já achava que ganhava bastante, Deus honra os que honram ele. Então não se preocupe, muitas vezes a gente não tem coragem, acha que a gente vai perder. Pode ser que até perda, mas você pode perder uma batalha, mas Deus responde no tempo certo. No tempo certo. Glória a Deus. Por que eu estou aqui? E por que eu escolhi falar sobre o recomeço, etc. Não sei se o José Antônio, dá para colocar aquele áudio lá? Não sei se o José Antônio lembra desse áudio. O José Antônio, estudo da Cineia, devem lembrar. Então, é o seguinte, nós vamos fazer, estamos marcados para fazer uma semi-vigília hoje, das 4 da tarde a mais ou menos 9 horas da noite. E essa noite, né, de ontem, de sexta para hoje, eu tive um sonho com a vigília, né? E você estava lá conosco. Que sei por quê, porque eu quase não tenho contato com você, né? E você apareceu na vigília, dizendo que tinha uma mensagem para nós, um sonho meu essa noite, dizendo que tinha uma mensagem para nós. E eu falei, tá bom, irmão, você fica passa a mensagem aí, que nós vamos escutar. E você não me lembra da mensagem, você passou a mensagem lá para nós, aqui na igreja do Jardim Cachoeira. E, aliás, você nunca veio aqui, né? E a gente também não convidou você para vir, porque não tem muito contato, mas eu tive esse sonho, não sei porquê. Então, se você ver esse recado, quiser vir aqui, não sei porque o Espírito Santo nos deu esse sonho, se você
representar a gente aqui hoje. Nós estamos comemorando aí, né? Como hoje é dia 22 de outubro, é comemorado em toda a igreja adventista a passagem, né, de Jesus de oração para o Santíssimo. Então nós vamos conversar a respeito dos eventos finais, e você estava no meu sono, dizendo, você veio na nossa vigília e estava passando para nós uma mensagem. Eu acordei e falei, poxa vida, não vai, né? É estranho, vou ligar para ele para ver se ele realmente quer vir e ter uma mensagem para a gente, tá bom? Você ouvindo essa mensagem aí, você dá um retorno para nós, tá bom? Eu não sei porque que Deus me deu esse sonho, mas eu creio que você deve ter alguma mensagem aí para nós, tá bom? Vendo aí, eu aguardo a sua resposta, tá? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fique com Deus. Lembra disso? Faz tempo, né? Esse ano foi no dia 22 de outubro de 2022. O que eu respondi para o Zé Antônio na oportunidade foi o seguinte: Zé Antônio, isso era 1h da tarde, e ele queria que eu pegasse. Quando eu te chamei, eu nem lembrava disso. Nem lembro. Não lembrava mais. Eu imaginei. E quando eu aceitei, eu também não me lembrava. Quando eu comecei a preparar o sermão, eu falei, peraí, uma vez me mandou uma mensagem. Aí fui conferir a mensagem. Mas o que eu respondi, eu ouvi a minha resposta essa semana, eu disse, João Antônio, eu vou ficar atento. Porque se você recebeu, se foi um sonho, se foi da parte do Senhor, alguma coisa, ele vai se cumprir. Muitas vezes, eu respondi assim, eu creio em sonhos, creio em visões. Eu respondi para ele, eu vou ficar atento, e se Deus me mostrar alguma coisa, alguma mensagem para a igreja do Jardim Cachoeira, eu, com prazer, vou te comunicar, estarei aí. E o tempo passou. E eu disse que a ele que eu queria, porque é o seguinte, eu já tive duas, eu não sei, para ser sincero, o que é a diferença de sonho e visão, mas eu encaro como visão. Mas, apesar que em Joel relata que os nossos jovens terão visões e os nossos velhos terão sonhos. Tá bom, se for sonho, tá bom. Mas eu me lembro, num deles que eu quero relatar hoje para vocês, eu estava no meu quarto, na minha cama, e tinham duas pessoas bem envolvidas, assim, muito coloridas, pareciam assim orientais, como se fossem duas mulheres, não tem bonequinho japonês, mas eram pessoas. Estavam uma virada de um lado, a outra do outro, bem colorida, e chamou a atenção. Um amarelo, laranja, uma coisa assim, vibrante, deitado na cama. Eu falei, o que é isso? Eu fui com nada. Eu estava com os olhos fechados, mas acordado ainda. E eu vi, por isso que eu respondi que eu creio nisso. E aí, continuei olhando, uma delas se levantou e ficou do meu lado na cama, olhando para mim. Ela, uma menina moreninha, toda suja, as roupas suadas. Aí ela ficou me olhando só. Aí ela foi andando numa direção assim no corredor, veio para mim e fez assim. E eu fui na direção. E ela continuou andando, mas de repente ela começou a crescer bem alto, como se fosse passar lá no teto. E ir numa velocidade muito grande, até uma porta que tinha lá. Eu falei, meu pai, agora vai arrebentar lá naquela parede lá. Porque cresceu demais. Só que quando chegou a porta de cima abriu também. E ela passou. E aí começou a passar pessoas. Por exemplo, estou vendo na igreja, exatamente mais ou menos assim. E começou a passar pessoas daquele lado que eu não enxergava para esse lado aqui. Bastante gente. Pessoas altas, só que a fisionomia é diferente, não é uma fisionomia comum, como nós aqui. Você
seres humanos é diferente. Aí eu fui indo, até que a última passou e eu entrei na sala lá de cá para onde elas estavam indo. E eu me lembro, a última coisa que eu me lembro é que tinha uma pessoa, uma fisionomia muito peculiar, assim, de perfil, um senhor, e uma TV bem antiga. E também os dizeres que estavam na televisão tinha uma frase, não sei se era Tunis, eu sei que eu escrevi a visão, qualquer dia deles eu vou procurar e achar a visão. Eu levantei, chamou, vou escrever essa visão, coloquei a data, tudo ficou lá. E quando eu comecei a ver, eu não entendi nada, aí eu comecei a ouvir o som vinha do alto. E interessante que parecia que eu olhei assim, me deu a impressão que eu vi o céu aberto, alguma coisa assim, ou não tinha teto, alguma coisa assim, mas eu comecei a procurar o som. Eu vi um som muito gostoso, me chamou a atenção, que som é esse? Eu gosto de música. E aí eu olhei assim, bem no alto tinha uma rádio, antigo. E aí lá que vi esse som. Eu fiquei ouvindo assim, prestando atenção. E aí a música começou a me envolver. Aí era mais ou menos assim. Essa última frase eu reconheci a música. Você reconheceu? Essa mesmo, era assim, o trecho da lição, né? Não vai tardar e Cristo há de voltar. Não vai tardar. E o final, e veremos Jesus. E assim fez uma coisa assim, como se fosse um portal. Então, não entendi nada, pedi a senhora a Deus o que era, porque para mim era meio confuso, etc. Eu sei que o tempo passou. O tempo passou e um dia eu estava numa transportadora e de repente eu vi uma pessoa chegando de caminhonete. Essa pessoa é meu sócio hoje, é um pastor da Igreja da Assembleia de Deus. E eu olhei assim, eu vi esse senhor na visão. E falei para ele, Paulo, eu te vi há muitos anos atrás, numa visão. Jamais imaginaria que eu iria conhecer aquela pessoa aqui do meu lado. É uma pessoa muito cristã. Ele brinca comigo que o que nos separa é apenas um mandamento do céu. Ele falou, nós estamos de acordo com 9, vai. E começa a rir assim. Eu falo, pois é, rapaz, esse problema é teu, o problema não é meu não. Porque eu, para mim, eu aceito os 10. Agora, você que tem que decidir. Mas eu não estou trabalhando. Eu falo assim, e ele disse, se eu aceitar o sábado, o que vai ser? Eu não vou ser mais pastor na igreja adventista. Mas realmente não. Ele está com 60 anos e a igreja dificilmente. Mas a gente está de acordo. Mas o que eu quis dizer, na oportunidade que eu creio em sonho, que Deus responde. E se eu estou aqui, é porque eu creio realmente hoje que eu tenho uma mensagem que eu gostaria de dividir com vocês. Eu perguntei ao José, falei assim, quanto tempo eu tenho para passar essa mensagem? 40 minutos. Mas eu fiz questão de fazer essa introdução, porque a minha mensagem é curta para essa igreja. Deus quer habitar em nós. Na época ele comentou que era
dia que Deus tinha passado para o lugar santo, para o lugar santíssimo. E Deus quer habitar dentro do coração do seu povo. Deus, Ele está aqui, mas a Bíblia diz que Ele não habita em construções feitas por homens, mas Ele habita no seu coração. Você é templo do Espírito Santo. Quando nós saímos daqui, cada um que sai daqui leva Deus consigo, porque Deus está habitando dentro de você. E Deus quer fazer uma transformação. Eu poderia contar muitas histórias, mas a gente tem que respeitar o tempo. Eu que faço a programação lá em Tucuruvi. E eu coloco os tempos. Então eu quero terminar no horário. Eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer um desafio para você. Eu fiquei pensando, Zé, que mensagem seria essa? Você me convidou no domingo. Minha esposa e eu estávamos num processo desde a semana passada, voltando a chamar uma personal, era adventista, personal de saúde. Do nada. Uma amiga de muitos anos da minha juventude cantou comigo nos primeiros conjuntos. E ela hoje, ela não tem agenda. Ela viaja, hoje já está no Paraná. Ela ensina sobre restauração. Então não vim falar aqui para vocês não achar que eu sou melhor que alguém, não. Se você falar, você vem falar de carne, não. Eu como carne, não deveria comer, mas eu como. Não sou vegetariano. Mas eu tenho, há mais de 10 e 15 anos, eu estudo sobre doença, alimentação. Eu já tive a oportunidade de restaurar alguma coisa que eu conheço, pessoas com câncer, pessoas que têm dinheiro, não aceitaram, já morreram, as pessoas que não têm dinheiro estão vivas. Já alguma coisa que a gente conhece, já com algumas dicas assim, as pessoas restauraram de várias vezes. Pessoas que estavam prontas para fazer cirurgia, em 15 dias deixaram de fazer a cirurgia. Mas eu nunca tive coragem de falar sobre o tema, porque hoje em dia para falar você tem que ser médico, ou naturopata, etc. Porém, essa minha amiga é professora, chama professora Isabel. E ela insistiu e começou a nos orientar. Minha esposa e eu praticamente começamos ontem. Não estamos tentando, mas ontem começamos alguma coisa que ela sugeriu. Um tônico que a gente preparou, um tônico que a gente preparou, um fortificante que a gente eu estava lendo lá, e eu não ia ter tempo de falar, mas ele serve para câncer, ele serve para anemia, diabetes, etc. Normalmente essas pessoas organizadas chamam de protocolo. Então, se você tem alguma coisa, tem algo que me incomoda, que é a minha gordura abdominal. Ontem foi o primeiro dia. Hoje de manhã eu fui pesado, tinha perdido 600 gramas. Em um dia. E daí por que eu acho que talvez a mensagem, José, seja a mensagem de restauração? Seja de restauração. Porque eu estava envolvido nesse processo. E você me ligou convidando, eu falei, não, acho que hoje eu tenho mensagem. Então eu quero fazer um convite para vocês. Estou começando. Mas eu quero que vocês, alguns de vocês, se juntem a nós. Eu conversei com a Isabel, por coincidência ou providência divina, ela veio até nós na quinta-feira, no pedido. Eu comentei com ela que eu ia pregar e falei, Isabel, você está disposto a pegar uma igreja para a gente orientar num grupo do WhatsApp? Para a gente orientar, trocar ideias sobre o que as pessoas têm? Porque eu quero ver no final do ano essa igreja aqui, aqueles que quiserem restaurados como eu. Amém. Restaurados de tudo. Eu quero que vocês tenham o sonho de viver que nem eu até os 120, vai bem. Bem. E colocar isso também para os filhos, etc., para a juventude. Quero que vocês, jovens, sejam fiéis. Eu poderia contar muitas experiências que Deus faz coisas maravilhosas. Em 30 segundos, eu dirigi um coral na BASF, chegamos até no SBT. E esse coral está marcado para cantar no sábado. Eu disse, eu não posso, mas não se preocupe. Não se preocupe, eu treino alguém para fazer essa apresentação. Por que você não pode morar isso? É sábado.
próximo fim do sábado. Aí não possível, não tem problema. A gente muda a festa para o domingo. Você mudar uma festa numa multinacional para 2.000 pessoas que sábado do mês, pensei comigo, você não está viajando essa mulher aí. Pois ela foi na diretoria e a diretoria mudou a festa para o domingo. Então, a gente, quando dá testemunho, não é que eu sou melhor que ninguém. Deus quer usar. Deus usa. Deus usou o José há 4 anos atrás, 3 anos e meio. É porque Deus trabalha dessa forma. Tem muitas profecias do Apocalipse, Daniel, que ainda não se cumpriram. Ele manda, ele usa os dele para poder dar. E tenha certeza. Às vezes pode ser que algumas coisas estão acontecendo com você, porque ele pode realmente restaurar. Então eu queria fazer uma proposta aqui para encerrar. Tá? 12 lá. Eu tenho umas folhas de caderno. Pense. Então vamos terminar o culto, se assim, mas se alguém estiver interessado em participar do grupo de WhatsApp da Cachoeira, depois o problema vocês vão falar comigo. Nossa Isabel Teixeira, morou nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, na época ela já tinha a cura da Covid. Postou alguma coisa, faz isso que você não vai ver. Nós estamos tomando um tônico contra câncer para o resto da vida, contra a Covid, contra a AIDS, alguma coisa. Eu li, é um negócio fantástico, sim, mas eu não vou dar receita. Porque o negócio é o seguinte, o problema não é da receita. Também se alguém estiver precisando, não sei. Mas o interessante é a gente ter um conselho de mudança de vida. Deus está fazendo um convite para você pensar. Para você pensar. Pode ser que você não seja para você. Pode ser que você esteja aqui ouvindo para sua mãe, para o seu irmão, para o vizinho que esteja com problema. Tá? E realmente as coisas restauram. Então, meu propósito nessa manhã é passar para vocês que Deus restaura. Eu tinha vários textos bíblicos para passar, mas eu tenho que contar a história, depois eu mando no WhatsApp alguns textos bíblicos, etc. E eu queria fazer um compromisso para quê? Olha, se tiver uma pessoa, somente uma pessoa, eu vou sair já feliz. Mas se não tiver, está tudo bem. Eu vim no testemunho que minha esposa e eu estamos começando. E a gente quer mudar. Não sei o que vai chegar. Não é fácil. Faz 15 anos que eu estudo sobre saúde. Vai que você ainda não conseguiu largar alguma coisa, não gosto de doce, etc. Já consegui largar quase 100% de refrigerante porque está carregado de açúcar. Mas veja bem, não é porque porque é o seguinte, se eu me cuidar, eu estou com 74 anos. Quantos anos mais eu tenho se eu não me cuidar? Então, quantos anos eu tenho? 74? Não, se eu fizer mais 36. Com a ajuda de Deus. Mas eu quero fazer esse desafio a você. Se você tem cansaço, se você tem dor na junta aí, gente, nós temos conhecimento para melhorar a vida de quase todos os problemas. E nós somos adventistas. Nós temos esse conhecimento. A gente gostaria de passar para vocês, para que vocês passem para as outras pessoas, para que a gente faça brilhar a nossa luz. O convite para vocês que são jovens, talvez vocês nem entendam essa mensagem. Também estão vendendo saúde, correndo, brincando, etc. Eu também não entendia. Mas hoje, com 74 anos, eu vejo já um bocado de tempo. Então, eu queria fazer esse convite a você. E se você quiser, eu vou cantar uma música agora para encerrar. Que há prazer em servir a Jesus. Que Ele quer habitar em todos nós, no nosso coração. E hoje em dia até as crianças precisam da nossa ajuda. Porque se vocês forem vendo o que está acontecendo com as nossas crianças, está nascendo crianças com coisas que não aconteciam. Satanás sabe que o povo adventista tem a mensagem. Mas eu queria que vocês ficassem alertas. Porque quando vocês vão à internet, existem aplicativos prontinhos para ver o que você gosta e já mandar 1, 2, 3, etc. E aí você fica confuso, e agora? E às vezes você vai salvando, né? Como às vezes a gente, vamos salvando, etc. Pera lá. Mas nós temos a mensagem. Eu queria
oferecer para vocês o que nós temos para que vocês experimentem na vida de vocês, seus familiares, e que essa igreja um dia, nós possamos fazer uma coisa revolucionária, se essa for a vontade de Deus, e se a visão que o José Antônio teve lá atrás foi alguma coisa planejada para eu estar aqui e começar. Não sou eu que vou dar, mas eu estarei no grupo passando algumas orientações. Você vai fazer um grupo para colocar nós? Já tem, né? Não tem, porque eu não tenho nem o nome de vocês. Eu quero o nome de vocês, tem folha aí, né? Tem bastante folha aí para a gente anotar aqui, se vocês quiserem. Esse vai ser o grupo do Cachoeira. Olha, nem do Guruvi eu fiz isso. Eu estou lá em Guruvi, nunca fiz isso. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, porque Deus tocou no meu coração quando eu me lembrei da coisa. Eu acho que Deus tem alguma coisa nessa igreja, porque eu não sei. Porque para ter mandado uma mensagem para mim, em 2022, eu quero descobrir. E eu estou disposto a passar esse ano com vocês, trocando ideias, etc. Seja o que Deus tiver em mente. Né? Eu já vi alguma coisa aqui que depois eu quero falar com você assim que eu cheguei e falei assim, Zé, Deus já tocou no meu coração alguma coisa aqui que eu quero conversar com você. Então, se Deus tem um propósito para a nossa vida aqui no Cachoeira, coloca o teu nome, o WhatsApp, como você é conhecida, porque às vezes tem gente que não conhece você por, como você chama? Stephanie. Aí todo mundo te conhece por Stephanie. E o seu? Leonardo, todo mundo pode Léo. Então, você coloca Leonardo, Léo. É o Léo. Tá? Então, coloca, digamos, o nome. Por quê? Porque a gente quer conversar com você. Gente, é uma oportunidade, não é de ouro. É uma oportunidade para você aprender, colocar em prática na sua vida e você, quem sabe, ser o líder, a líder da sua família, enfim. É isso. Eu vou cantar uma música para encerrar. E vocês sabem que há prazer em servir a Jesus. Há prazer. E essa igreja, olha, vou dizer, nós temos que acreditar nas coisas. Essa igreja foi escolhida. Porque em 2022 ele mandou a mensagem e eu disse, eu vou ficar atento. Eu não sei o que Deus tem em mente, mas vou ficar atento. E quando ele me convidou de novo, eu não lembrei, depois eu fui pesquisar. Não, Deus tem um plano no Cachoeira. E eu estou aqui para fazer parte desse plano. Tá bom? Não quero me mentir, não. Nós estamos começando, quero caminhar junto com vocês. Vamos lá? Só vontade de fazer
Você vai ser liberto de coisas que você nem imagina. E você vai ter uma mente que Deus vai falar com você. Você soubesse que até a pasta de dente que nós usamos hoje pode interferir aqui na nossa conexão com Deus. Então, Deus está dando uma oportunidade para mim, para minha esposa, e nós decidimos compartilhar com esta igreja, porque eu entendo que foi um chamado e eu não posso usar. Aleluia. Então, eu quero ver aonde nós vamos chegar juntos. Glória a Deus. Deus está agindo e que você saia daqui com poder, com a certeza de que Deus vai transformar você, e não só transformar, vai te usar com algum propósito. Amém. Feche seus olhos. Querido Pai, há muitos anos atrás, no dia 22 de outubro de 2022, o Senhor mandou uma mensagem clara, mas eu não entendia até essa semana através do Zé Antônio. O tempo vai passando, a gente esquece. Mas ao receber esse novo convite, o Senhor me fez lembrar que o Senhor tem planos para essa igreja. O Senhor mencionou o Senhor na igreja do Cachoeira e pediu que eu viesse trazer uma mensagem, e justamente no meio desse processo de restauração de vidas, eu quero fazer aqui um compromisso com o Senhor e com essa igreja, de estar caminhando junto, lado a lado, e que essa igreja seja simplesmente uma luz para as demais igrejas da nossa comunidade. Loma Linda é estudada por várias pessoas na Blue Zone, Zonas Azuis, até na Netflix já tem comentários de que ali tem um povo que guarda o sábado, que come castanha e que é longevo. Mas nós queremos aqui no Cachoeira sermos essa luz, não apenas na nossa região, mas despertar aqui no Brasil alguma coisa que o Senhor possa se agradar e o seu Espírito possa habitar em cada templo, em cada corpo, em cada mente, para que nós possamos juntos estarmos renovados e fazermos a nossa obra até que o Senhor venha nos buscar. Usa cada um daqui, todas as pessoas que estão presentes e daqueles que ouvirão a mensagem e que serão atingidos através do nosso esforço no grupo de WhatsApp. Dirija a professora Isabel e que nós possamos estar sempre dispostos a te servir. Em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção e agradecemos por esse culto. Amém.
Fique em paz.